agora é Renato Groff. Salve de palmas para Renato Groff. Vamos lá. Para frente esse aqui. E pessoal, boa noite. Vou estar falando agora sobre algumas dicas para melhorar a performance em APIs REST. Então, me apresentando rapidamente, atualmente eu sou Microsoft MVP, MTAC também, né? Trabalho bastante com .NET, tanto que sou um dos organizadores do canal .NET. A gente faz bastante evento online, gratuito, né? E do .NET SP. Então, partindo aqui já para o conteúdo, atualmente a gente vê APIs por todo lugar, né? Então, inclusive está surgindo um setor econômico voltado a produtos comercializados através de APIs. É um dos principais modelos arquiteturais que a gente tem. Muito se fala em microserviços, e a base para a implementação de microserviços são APIs. E tem questões aí bastante importantes quando a gente leva em conta o desenvolvimento, empregando APIs nos mais variados tipos de projetos. Então, a gente tem que se preocupar com escalabilidade, alta disponibilidade e também, não menos importante que isso, performance. E como que a gente consegue obter mais performance nas nossas APIs? Tem uma série de dicas aqui, eu vou entrar em mais detalhes nos próximos slides. Uma delas seria reduzir o tamanho das respostas produzidas. Além disso, utilizar bancos de dados de uma maneira mais racional. Tudo isso que a Dani comentou faz bastante sentido. Muitas vezes o pessoal de desenvolvimento fala: eu não vou me preocupar com modelagem, isso é serviço do DBA. O DBA não é Deus também, não vai fazer tudo no seu projeto, né? Ter um bom conhecimento de banco de dados vai até, inclusive, evitar uma série de atritos. Monitorar também continuamente as nossas aplicações, tentando identificar gargalos. Então, não é porque você criou um índice num determinado momento que acabou, vai ficar eternamente performático. Empregando cache, evitando processamentos de longa duração e também escalando dentro dos cenários que façam sentido as nossas APIs. Então, falando aí um pouco sobre redução do tamanho das respostas, a gente consegue remover valores nulos. Então, muitas vezes você tem sistemas legados, tem uma série de campos que não são preenchidos pelos mais variados fatores. Você conseguir remover isso da sua resposta vai fazer uma diferença, muitas vezes significativa, inclusive contribuir também para que você não tenha que fazer modificações do lado de quem está consumindo isso. Utilizando também técnicas de compressão. Então, um primeiro exemplo aqui, eu tenho um retorno aqui de uma API, né? Nossa, está uma massa de dados aí bem criativa, né? Produto 1, produto 2, produto 13 e assim por diante. Vocês veem aí vários campos nulos. Depois que eu removi esses campos que estão nulos, ficou aí só as informações realmente preenchidas. E a gente teve, nesse exemplo bem simples, uma redução aí de 11 KB para 6 KB. Então, praticamente metade do tamanho, vai trafegar bem menos informação, e se a sua API é utilizada intensivamente, com certeza você vai ter um ganho aí significativo de performance. Utilizando compactação, a gente pode empregar gzip para comprimir as nossas respostas. Então, olhem aí, foi de 6.315 bytes para 768, reduziu bem mais ainda. E tem um padrão novo de compactação, que é o Brotli, também open source, uma evolução do gzip. Nesse mesmo exemplo aí, foi conseguido uma redução de 423 bytes. Então, você pegar browsers mais modernos, como Chrome, Firefox, Edge, eles já têm, inclusive, suporte ao Brotli, dá para utilizar aí sem maiores dificuldades. Utilizar bancos mais racionalmente. Então, a gente tem bancos relacionais como SQL Server e Postgre que oferecem suporte a JSON.
Então, isso pode simplificar bastante a nossa vida. Utilizar NoSQL também, dependendo do tipo de informação que você está manipulando, pode ser uma opção bem interessante. E como a Dani frisou bastante, utilizar índices com sabedoria, né? Não sair criando índice para todas as colunas achando que isso vai resolver, né? Seus processos de gravação vão ficar uma tragédia, muito provavelmente. Então, aqui tem um exemplo de uso de JSON com um banco relacional. Na própria query, isso daqui foi com SQL Server, a gente consegue já definir a estrutura do nosso JSON. O retorno seria isso. E qual que é a vantagem disso? Eu não precisei escrever classes, de repente, para instanciar, popular os valores e depois serializar na volta. Simplesmente pego o JSON devolvido pelo banco de dados e retorno isso na minha API. Utilização de cache. O Redis é uma opção bastante interessante quando a gente precisa de performance e, inclusive, bastante empregado em projetos em que a gente precisa escalar as nossas APIs. Monitoramento de APIs REST. Então, a gente tem soluções como o Azure Application Insights, o New Relic. Eles são excelentes alternativas, já que permitem uma série de análises e com um mínimo de codificação. Então, aqui a gente tem um exemplo de monitoramento em tempo real, capturando requisições que chegam, falhas, dependências, tempo médio, uso de CPU, uso de memória. Processo de longa duração, a gente consegue evitar isso implementando o pattern Fire and Forget. Uma boa solução para isso seria utilizar a mensageria, o RabbitMQ pode ser uma excelente resposta nesses casos. Para escalar uma API, a gente tem aí N soluções na nuvem, do tipo PaaS, Platform as a Service. Containers Docker com Kubernetes são muito utilizados em projetos que a gente precisa escalar nossas aplicações web, não só APIs, atendem muito bem, tem uma série de vantagens aí, autorrecuperação, escalonamento facilitado e assim por diante. Bem, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Eu coloquei aqui um link de referência. As dicas são em ASP.NET Core, que eu trabalho bastante, mas em vários cenários acabam até contribuindo para quem trabalha com outras plataformas. Valeu!